Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente depois de ler, de estudar comigo esse versículo bíblico. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Quando você vê esse versículo, parece que é um monte de palavras todas misturadas. Mas o apóstolo Paulo teve uma sabedoria incrível para separar em grupos de três classes de virtudes. A primeira é a relação entre o homem e Deus. A segunda é a relação entre o homem e o seu próximo. E a terceira é a relação entre o homem consigo mesmo. Antes de entrarmos na explicação, eu quero lembrar você que temos uma oração no finalzinho e é interessante que você fique até o final para orar comigo. Todos os dias nós temos aqui leitura da palavra, explicação da palavra e oração. É uma forma de aproximarmos de Deus, de crescermos no conhecimento de Deus. Há uns 2 dias eu falei sobre as obras da carne. Comentei que se você ignorar certas coisas, você pode perder até a sua salvação. E lá eu mostrei classes de pecados, grupos de pecados. Então, e aqui também temos grupos de virtudes. Essa virtude é a virtude que o Espírito Santo gera em nós, produz em nós. Então eu quero deixar bem claro para você que se você quiser saber se você tem ou não o Espírito Santo, eu não vou entrar em detalhes de ter Espírito Santo, receber Espírito Santo, batismo com Espírito Santo, mas eu preciso de deixar bem claro para você que o Espírito Santo ele vai gerar em nossas vidas esses frutos. Isso é algo que nós cultivamos, mas quem gera em nós é o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo automaticamente terá os frutos do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, na época do apóstolo Paulo não era muito diferente da igreja de hoje. Eu não sei se você é cristão protestante ou cristão católico, se você é espírita. Tem muita gente aqui no canal de diversas religiões. E mesmo que você for cristão protestante, talvez também você não seja da linha pentecostal, ou do segmento pentecostal, ou se você seja, por exemplo, neopentecostal ou tradicional, nós não vamos criar problemas com isso. Aqui não está para defender esse tipo de coisa. Um devocional é para aproximar de Deus e não criar divisão. Mas hoje, no meio pentecostal, é o meio que eu convivo, eu particularmente sou um pregador, um cristão pentecostal, protestante pentecostal, e eu observo que no nosso meio pentecostal existem uma grande ignorância com respeito aos frutos do Espírito. É tanto que quase ninguém prega sobre isso. Dificilmente você vai ver alguém pregando sobre os frutos do Espírito, mas sobre dom espiritual, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre derramamento de poder, sobre Atos 1 e 8. Isso vai pregar direto. E porque as pessoas fazem questão, elas valorizam muito os dons espirituais e ignoram os frutos do Espírito. Para você ter uma ideia, os dons espirituais são algo que vem de fora para dentro. É algo que Deus vem para usar a pessoa. Mas os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, porque existe também uma confusão com respeito a isso, e eu estou dando uma dica só para você saber. Algumas pessoas, principalmente aqueles que apostataram da fé e que aprendeu meia dúzia de pegadinha bíblica, vai te perguntar, é os frutos ou é o fruto?
não importa, o texto aqui está escrito o fruto, está escrito várias virtudes, mas se é o fruto ou os frutos, isso não é um problema teológico. O importante é ter essas virtudes, é ter esses frutos em nossa vida. Então as pessoas ignoram os frutos e supervalorizam os dons. Eu queria deixar bem claro para você que se você não tiver dom espiritual nenhum ou quase nenhum, porque tem dons que não são muito vistos, você vai para o céu tendo os frutos do Espírito. Mas se você não tiver o fruto do Espírito, você pode ter todos os dons espirituais e ministeriais. Você vai perder a sua salvação. E não adianta falar assim, Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, não vos conheço. Vamos separar aqui então, para a gente resumir, as 3 classes. Primeira classe aqui de virtudes é a relação nossa, do homem para com Deus. Amor, alegria e paz. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Amor aqui, ele não disse amor, ele disse caridade, não é? Mas é traduzido por amor. Esse amor aqui não é o amor ágape. É aquele amor incondicional. É a benevolência invencível. Isso é o amor, é uma relação do homem com Deus. Você ama a Deus e não importa se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, e você não sabe viver sem Deus. É o amor que nós sentimos por Deus e que Deus sente por nós ao dar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Segundo, alegria. Aqui não é aquela alegria que você vai sair rindo como se tivesse drogado, mas é aquela alegria de ter Deus na sua vida, de sentir que você foi escolhido por Deus. Também não estou entrando aqui no fato de predestinação, mas no sentido de se sentir abraçado, sentir confortado por Deus, sentir que você faz parte de Deus. Então isso vai trazer alegria para a sua vida. A terceira e última do relacionamento nosso com Deus, do fruto do nosso relacionamento com Deus, é a paz. Paz aqui não significa ausência de perigo, ausência de problema, mas aqui significa aquela serenidade de saber que nós estamos, que Deus está no controle de tudo. Só um detalhe muito interessante, às vezes você pergunta assim, por que quando eu estou explicando alguma coisa, eu digo, nesse sentido aqui, paz significa aquilo, amor significa aquilo outro. É porque do original que a palavra foi escrita, tá bom? Então, amor, por exemplo, poderia ser eros, mas colocou ágape. Então, é o amor de Deus, um amor incondicional. Então, não é ausência de problema essa paz, mas é aquela segurança de que Deus está no controle de tudo. A segunda classe de virtudes que temos é a virtude de relação de irmão com irmão, um com o outro, dentro da igreja, do corpo de Cristo. Ele vai falar de longanimidade. O que é longanimidade? É o ânimo espichado, esticado, o máximo que puder. Então, vamos lembrar o que é ânimo. Ânimo, você sabe o que é ânimo. Então, é o ânimo alongado, esticado. Isso aqui vai falar daquela pessoa que é tardia para irar. Sabe quando você tem a oportunidade de dar o troco em alguém? Sabe quando você tem a oportunidade de vingar de alguém legalmente, sem cometer crime nem nada? E você não faz porque você tem Deus na sua vida? Porque você tem o fruto do Espírito e porque você é longânimo. Você é tardio em irar-se. O segundo item aqui, a segunda virtude do nosso relacionamento de irmão para com irmão é a benignidade. Eu falei do original da palavra. Essa benignidade aqui, no original, é crestos. Crestos, e vai ser traduzido também por gentileza. Então, essa benignidade aqui, deixa eu explicá-la junto com bondade. Tem também a bondade. A bondade é agathosine.
agatosine. Essa bondade aqui, ela é uma bondade que pode rejeitar, que pode corrigir, que pode reprovar. Jesus Cristo era bom, você concorda? Então, quando Jesus Cristo entrou no templo e expulsou os mercadores, Jesus usou a bondade agatosine. Ele usou uma bondade que reprova. Mas quando Jesus está diante da mulher adúltera, ele poderia ter reprovado a situação dela, mas ele usou a benignidade que se chama Crestos com a mulher adúltera. Então, bondade e benignidade é diferente. Quem é benigno só faz o bem. Quando fala assim, alguém é benigno, essa pessoa é incapaz de acusar alguém, de apontar alguém. Mas quando alguém é uma pessoa bondosa, mesmo sendo bondosa, ela pode reprovar a sua atitude. Ela pode ser justa, entende? Quem tem o Espírito Santo é longânimo, é bondoso e é benigno. O benigno não reprova, só aprova, só ajuda. Já o bondoso pode sim reprovar por causa do original que a palavra foi escrita. Vamos falar aqui agora do relacionamento conosco mesmo, com nós mesmos. E já estamos finalizando esse devocional. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade fala de lealdade. É uma pessoa digna de confiança. Lembra as três primeiras virtudes? Era a nossa relação com Deus. As três virtudes que lemos em seguida é a nossa relação com os nossos irmãos. E essas últimas três é conosco mesmo. Então, uma coisa é você ser bom ou justo para com Deus. E a outra coisa é você ser uma pessoa boa quando ninguém está te vendo. Fidelidade, então, é o mesmo que lealdade e é uma pessoa digna de confiança. Se você é digno de confiança, é só você que pode dizer. Mansidão. Mansidão aqui fala de uma pessoa dócil. É o mesmo termo que é utilizado para um animal domesticado. Imagine que você domestica um leão. Esse leão, ele continua sendo forte. Ele continua tendo um instinto, mesmo domesticado, mas tem um instinto. Só que ele não vai usar dessa agressividade para te matar, né? Ele vai ser domesticado. Então, a pessoa que é mansidão aqui, o termo que foi utilizado, vai dizer que é uma pessoa controlada, que tem um controle sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento. E o último é domínio próprio. Domínio próprio é o mesmo que autocontrole. Essa palavra também era utilizada para se referir a atletas. Eu não sei se você faz atividade física, mas sempre que eu posso fazer alguma coisinha para respirar um oxigênio, para manter, né, o corpo assim mais ativo, então eu faço. E se você observar, às vezes no meio do percurso, se você não segurar a onda, vamos falar assim mais popular, você para. Você sai para correr um determinado lugar e no meio do caminho, se você não tiver força de vontade, você para e começa a caminhar, ou você volta do meio do caminho, ou você senta no banco. Então, nessa hora, você precisa de parar. Às vezes você percebe assim, aqui já deu para mim. A boca já começa a ficar meio amarga, o corpo já começa a ficar meio que tropeçando. Você precisa levantar a cabeça para abrir as vias aéreas, respirar muito oxigênio, às vezes abrir até a boca para puxar muito oxigênio para os pulmões, para você conseguir firmar mesmo ali e concentrar no seu exercício. Para quê? Porque senão você para no meio do caminho. Agora aqui foi utilizado sobre domínio próprio, sobre autocontrole. Tem muitas pessoas que não conseguem resistir àquela picanha gordurosa. Não é pecado comer, mas às vezes a pessoa come mais do que deve. Um chocolate está passando mal, o médico já mandou parar,
e a pessoa continua comendo mais do que deve, continua. Eu estou falando isso aqui porque é um pecado que crente comete o tempo todo. E é muito comum aquele crente que não para de mastigar. Tem irmão que leva lanchinho para a igreja, meu irmão. O culto é só 2 horinhas de culto no máximo. E o irmão fica mastigando lá. Eu fico só olhando assim. Ou é uma coisa absurda se você não tem um autodomínio, igual o apóstolo Paulo falou, quem tem fome come em casa. Crente não tem que ficar levando lanchinho para a igreja, não. Você leva uma madeira para criança não chorar, o bebezinho e tal, mas adulto ficar mastigando na hora do culto com a sacolinha de pão. E tem caso mais sério, que tem gente que leva a garrafa de café com leite e pão. Beleza, se você não consegue ficar sem mastigar na hora do, né, meia horinha, leva então. É melhor você ir para a igreja com a sacolinha de pão, com um pacotinho de biscoito, do que você ficar em casa. Mas é preciso de ter um autocontrole, um domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Isso aqui envolve todos os tipos de situação. Envolve questão até mesmo sexual, envolve questão de alimentação, envolve aquela vontade. A ver, o seu cartão de crédito já está estourado, mas você tem que comprar mais alguma coisa. Você não aguenta ficar sem comprar. Domínio próprio. Isso é algo que o cristão precisa de ter. Que quem tem o Espírito Santo precisa de produzir. E vou ser sincero com vocês, quando eu estudo isso aqui, eu não sou hipócrita de ficar aqui. Irmão fulano de tal tem que mudar aqui. O Bertano tem que... é isso aqui para ele. Não. Eu olho para mim. Quando eu estudo isso aqui, eu lembro, olha, essa virtude aqui, a minha tá legal. Essa aqui eu tenho que melhorar mais ainda. Olha, essa aqui eu preciso de dar uma ajustada na minha vida. Por quê? Às vezes você não consegue ficar, a pessoa te insultou, você não aguenta ficar calado, você fala na hora que não deve. A Bíblia diz que nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar. Então, quando você fala mais do que deve, fala na hora errada, falta domínio próprio. Ah, eu falei só a verdade, ninguém te perguntou a sua verdade, a verdade é sua. Ah, eu falei só o que eu devia ter falado. Guarda o que você deve para você. Ninguém precisa te ficar aturando você derramar o seu caminhão de lixo na vida delas. Domínio próprio. Vamos buscar isso para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa rica mensagem. Que o Senhor possa, Pai, nos capacitar a cada dia mais. Que nós venhamos ser pessoas, Pai, melhores. Que todos os frutos do Teu Espírito Santo venham estar em nossas vidas. E que nós possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Deus, segura em nossas mãos e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.